E eu nunca tive esse sentimento de abandono de Deus. Putz, E, bom. e eu acho que é isso que me moveu. É Acho isso não, tenho certeza. que me guiou, assim. Nunca ter perdido a fé. Nunca ter deixado e falar assim... Porra, Deus, você tá de sacanagem com a minha cara, o que você fez comigo? Não, era, se isso aconteceu comigo, isso tem um propósito, óbvio que eu não gostaria que fosse comigo, nem com ninguém que eu amo, mas foi comigo. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso me manter aqui, eu preciso me manter na fé, eu quero que a minha filha esteja bem, me olhando de onde ela estiver, eu quero que a minha família aqui fique bem, eu quero que a gente reconstrua. Óbvio, que isso não foi, tipo, nossa, ela morreu, eu voltei pra casa, Claro. falei, não, beleza, agora vai ficar tudo bem, nós estamos aqui. Não, não é nada disso. Isso é o tempo. E a fé que faz você chegar nesse tempo, nessa maturidade de eu não tô abandonada, eu sei que eu tenho um propósito maior. Se aconteceu isso comigo é porque alguma mensagem minha filha precisava mandar pro mundo. Me dá sabedoria pra entender. Me dá sabedoria, me guia, me orienta. E é o assunto que a gente tava falando aqui. Falta essa fé, e eu não estou falando de religião. Não tô falando de evangélico, de igreja católico, espírita, não tô falando disso. Tô falando de você ter fé que as coisas vão dar certo. Tanto que, assim, a vida que eu tenho hoje, a forma como eu consegui reconstruir, a forma como eu fui sendo guiada durante todos esses anos, pra mim foi incrível. Eu não tenho dúvida que era Deus do meu lado. Que era Deus me ajudando o tempo todo. Porque era muito fácil quebrar, né? É muito. Você ficar quebrada pra sempre, né? Quebrada, revoltada, partir pra um outro lado, que é o que a gente tava falando aqui agora. É uma evolução. Se você pergunta pra mim, como você alcançou, como você conseguiu, eu não vou saber te detalhar. Eu sei que eu fui vivendo nessa esperança. E eu acho que ninguém te julgaria também de ideias te passarem pela cabeça, mesmo que não fiquem, mas ideia de vingança, ideia de morte, ideia do sei o quê, Sim. vai passando tudo e você tem que ir com a fé e separando, falando, faça de mim e tal, porque como você sabe, não tem como a gente se colocar no lugar. A gente tem uma ideia de, putz, se fosse comigo, entendeu? Então, se você falar pra mim hoje que se alguém fizesse alguma coisa com os meus filhos, eu matava. Então, que é a ideia aí que eu acontece. Só que qualquer coisa, se eu perguntar pra você, pra qualquer pessoa que tá aqui. Se fizesse alguma coisa com seu filho, o que você faria? Matava. Eu matava. A aí primeira aconteceu com reação você. Aí Exato. você fala, e agora? É a pessoa presa ou você preso? É ele pagando ou você pagando? Porque assim, eu tenho uma opinião também. A pessoa cometeu um crime. Descobriu, tá lá, fez a investigação, descobriu a coisa. Ah, morreu. Porra, fácil pra ela. Difícil é pagar. Difícil é ficar na cadeia. Exato. Difícil é passar perrengue. Passar o julgamento pelo julgamento público. Falar assassino, crime. Isso é difícil. Também acho. Exato. Ter a vergonha de ter sido descoberto e tal. Exato. Morrer isso acaba é sendo a melhor. Depende da situação, a melhor coisa pra você, amor. Porque qualquer lugar que você vá... Não, pensando friamente, com certeza tem toda a razão. É isso. O pior caminho o que seria o ideal, o que acontece nos Estados Unidos, é o cara apodrecer na cadeia. Todo dia ele vai acordar e vai lembrar do que ele fez. E a opinião pública sabe, todo mundo sabe, e o nome dele vai estar marcado na história como essa pessoa, entendeu? Exatamente. É sobre isso. A gente falando e a fé e a crença é o que te move, pra você não chegar nesse nível. Em tudo dá graças, né? E é difícil a gente entender isso. Em tudo dá graças. É tudo. Você fala assim, Deus, em tudo mesmo. E você fala, é em tudo. Você não sabe o plano, você não sabe. Deus, amar o próximo, mas tem uns próximos seus, Deus, tá difícil. Eu acho que esse amar também é um amar, tá difícil, mas... me ajuda, né, Deus? Não é um amar, assim, tá... Fica você lá, eu aqui, e a gente se ama, assim, tipo... Mas não vem perto, entendeu? Não amo. Não tem como. Tanto que só Jesus, né? Sim, conseguiu não, isso. ele é eu acho que a gente tem que tentar alcançar isso, mas é muito difícil. É muito difícil. A gente é muito falho. É o que você falou. A primeira reação, vou matar ou eu quero o pior pra essa pessoa. Aí a segunda o que é o pior pra essa pessoa? Aí você chega à conclusão racional, não emocional. É ser preso e tal. E esse tempo que claro que o pior momento foi o da morte. Mas esse tempo também de espera deve ter sido... Não, é torturante. Exatamente. Que foi quanto tempo? Porque você não sabe o que vai acontecer. Hoje é fácil, você olhar pra trás e falar, não, é óbvio que ele ia ser condenado. Mas chega um momento que você fala, será que os caras vão sair impunes disso? Teve algum momento que você achou que poderia acontecer isso? Logo no começo, claro. Não depois que foi desenvolvendo. Então, você fica assim, nossa, foi... Porque quando chega aquela cronologia que não tem como tirar eles dali, você fala, e agora? Aí... Só pra relembrar, eles não assumem, em nenhum momento eles assumem. Então a perícia que tem que fazer todo o serviço e provar que não teve uma outra pessoa. Porque em que momento que eles falam que entrou um ladrão, contou aquela história? Foi logo no começo? Ou foi uma história... na noite, na noite. Na mesma noite já vem essa versão. Sim, quando eles vão pra delegacia. Ele conta pra todo mundo, os policiais estavam lá. Mas ela cai logo... Demora pra cair essa versão? Ou demora um tempo? Na verdade, eu acredito que para os policiais, para os investigadores, deve ter caído muito mais tempo, né? Com certeza. Tanto que foi quando... Não, muito menos tempo, você falando. Muito menos tempo, perdão. Tanto que...
Foi quando até a doutora Renata, que é a delegada, fala no documentário, que aí quando as coisas estavam tomando uma proporção que ela via que eles não saíam da cena do crime, ela pediu a prisão deles. Preventivo. Tá. Então foi, sei lá, quanto tempo? 7 dias? Não. Eu não sei data. Foram dias. Foram dias, tá. não foi um mês. Tá. Foi menos de um mês. Acho que foi, menos de um mês. Do ocorrido até a prisão deles, foi quanto tempo? Então, acho que a primeira prisão deles foi menos... Não, a prisão pra... 2 anos. A condenação, desculpa. A condenação, 2 anos. Cara, 2 anos. O julgamento foi em março de 2010. Por que demora tanto? Você entendeu o Não, processo? Como isso porque, no meu caso... Teve uma comoção. Não, foi relativamente rápido. A tendência é demorar muito mais. Muito mais. E aí é o que eu tava conversando com o Beto antes de ontem. O Leniel, ele tá numa luta diária. Quantas pessoas... Eu dou o exemplo sempre do Leniel, porque é um caso que todo mundo conhece. Óbvio que existem muitos outros casos que as pessoas estão esperando assim há muitos anos. Elas ficam descrentes nessa hora que perde a esperança, porque ela não consegue mais lutar. Ela não tem mais força. Não tem mais o que fazer. Se sente desamparada, né? Porque... E é o que eu falo. Eu dou graças a Deus, desde aquele dia. Graças a Deus que a justiça, no meu caso, foi feita. Porque quantas pessoas sofrem e não vão ter. E não tem. Eu não sei qual é a sensação quando a justiça não é feita, porque eu acho que aí você perde a esperança, assim, no mundo, né? Não em Deus, mas é assim que funcionam as coisas. A pessoa consegue escapar. A pessoa já não tem. A pessoa que ama, o ente querido não tem. Ela não conseguiu uma justiça. O Beto falou bem, é você fechar o caixão. É você fechar o caixão e falar, descansa em paz. E você continuar a sua vida, e você... Porque até ter um julgamento, qualquer detalhe que saia, qualquer informação... Tá revivendo. Você tá ali. Aí sai alguma notícia, você tem que ir lá, e lutar por aquilo. Porque são versões, né? São versões. Uma narrativa, outra... Eu até postei hoje que saiu uma matéria que ele tá pedindo progressão de pena porque ele trabalhou e leu o livro. Meu Deus. Eu também li um monte. Eu ganhei o quê? Exato. Cultura, conhecimento. Parabéns, leu, fez alguma coisa de bom. Bom comportamento na cadeia. Vai fazer o quê na cadeia? Vai matar alguém na cadeia? Exato. Vai bater em alguém? Essa parte é uma parte... Trabalhou, não fez mais nada com sua obrigação. Tá colaborando com alguma coisa. Foi condenado a 31 anos. Mas desses 31 vira não sei o quê, depois vira o quê? O dela foram 26, ela ficou 15. E já tá em regime aberto há quanto tempo? Saiu agora faz 1 mês, 2 meses. Então. Aí ele mais 4 anos, 5 anos. Que ele quer a progressão. É isso que é um problema. E aí pra você, como mãe, ver uma cena dessa, você como pai, o Leniel, ver a Monique saindo da cadeia, a Monique virando blogueira, postando foto, você fala, não, você tá de brincadeira. Ela deixou de ser mãe. Ela não é mãe, quer dizer, né? Não dá nem pra falar que é mãe. Claro. Mas deixou de ser mãe e virou o quê? Seu filho morreu e faz pouco tempo. E eu não digo, porque muitas pessoas julgam, né? As pessoas são corajosas. E julgam, porque você não tá chorando. E assim, tristeza não é sobre chorar. Depressão não é sobre você chorar. Eu, graças a Deus, não cheguei nesse nível de depressão, mas tristeza não é você chorar todo dia e aí a pessoa enfia uma câmera na sua cara e você tem que estar chorando. Mas eu sei o que acontece cada vez que eu colocava minha cabeça no travesseiro e não tinha ali. E não tinha ela ali. Morando na mesma casa. Que eu morava, no mesmo quarto que eu dormia com ela. É você não ver o seu filho voltar e agora a saidinha do Dia das Mães. Que mãe? Que sai dia do Dia dos Pais? Que cara, pai de quê? Parece uma piada de muito mau gosto isso. E repito, assim, eu respeito demais. Eu sei que eles têm 2 filhos. Eu sei que essas crianças não têm nada a ver com isso. Eu respeito demais essas crianças. Mas o pai dessas crianças, a mãe dessas crianças, foi a que tirou a minha criança. E não é... E vou falar isso em todo lugar que eu for. Não é sobre você se vingar da pessoa. É você querer que a pessoa pague por um crime que ela cometeu. Claro. Nesse caso, foi com a minha filha e eles têm 2 filhos. Que a pessoa pague pela outra pessoa que matou na rua, que não era não era parente, que não era da sua família. Todo mundo, se ele vai ter filho, se ele tem filho, se ele tem família, cara, problema seu, você tinha que ter feito... Eu tinha pensado antes, sua escolha antes. E quando você toma uma decisão, e uma decisão de dessa... ceifar a vida de alguém, Exato, você tem que pagar por ela. Você tem que pagar, porque foi uma decisão sua. Eu escolho não ter essa vida. Você escolheu se meter nela. Como você falou, você escolheu não se vingar. É uma escolha. É uma escolha. Você poderia se vingar e ficar presa também. E não ter dado certo e... E ainda não ter conseguido a vingança. O que eu não entendo é pessoas que seguem ou que tornam essas pessoas famosas depois, entendeu? Você entende essa cabeça dessas pessoas? Não. No caso deles, eles são casados ainda, mas tipo, goleiro Bruno, e mandar carta, e não, fã-clube.
Guilherme de Pádua. É. Casou na cadeia. É. A Flor de Lis, sei lá como é o nome dela. Flor de Lis. Casou na cadeia. Não dá A pra mulher em disco, tá lá presa, matou o marido, o cara vai lá e casa com a mulher. É. Então, o que passa na cabeça de um ser humano? Te incomoda o fato deles nunca terem confessados ou pra você é indiferente? Olha, com eles condenados, Tanto faz. é indiferente. E tem a história da tua mãe, né? O que ela ouviu do pai da Jatobá. Ela, O como que diz ela ela, ó, perguntou? naquele ouvidinho, ó. Conta pro pessoal como foi. Ela passou no corredor. O povo é doido pra escutar a Dona Rosa, né? Era pra ela tá Não, aqui. no meu Instagram. Dona Rosa estivesse aqui, tava falando e não sei o quê, né? Olha lá, ó. Vamos trazer ela um dia aí, né, a Dona Rosa? Se ela não parar Não, de viajar. Né? Ontem eu falei pra ela, ela não para. Ontem eu falei pra ela, mãe, o Beto falou que quer que você... Eu não vou. É? Eu vou lá fazer o quê? Não tenho nada pra falar. Mas qual foi a história que ela te contou? Ela diz que ela encontrou Mas qual que era o contexto? Que dia que era? lá no julgamento. Ah, no julgamento. Eu né? acho que era, não foi isso? A história que ela contou no Foi? julgamento. Que ela encontrou com o pai da Jatobá, lá no julgamento, lá no corredor, e ela falou pra ele, fala pra ela confessar. Aí ele falou pra ela, eu já falei, mas eles não deixam. Eles, isso que eu Então. fiquei. Parece que os advogados, vai saber. Né? Não sei, eu não me meti, assim, a minha memória também é muito ruim, mas E- ela E ela ouviu. É. Como diz, ó, nesse ouvidinho aqui, ó. E isso é o importante. Mas a falta de uma versão que se sustente, porque tudo bem, nós somos inocentes. Ah, desliga aí. Eu também tô precisa com frio. desligar. Não, eu tô com frio também, desliga o ar. Não, eu tô congelada. Meu! A mão Não, eu tô dela, muito fria. a mão dela é do tamanho Eu tô da tipo minha. tremendo. É tipo a minha pequenininha também, olha aqui. Ó. Olha. E o não confessar só teria... nunca saber a história, né? Não, e é também, não confesso, mas tem uma versão aqui que é muito forte que poderia ser. Não tem essa versão. Não tem outra possibilidade, né? Eu não sei o que rolou ali. E é engraçado que... Engraçado não, é até bizarro de um não entregar o outro, porque as histórias que você vê sempre é, tipo, alguém, alguma hora... Porque eles ficaram bastante tempo lá, separados, mas não sei. Deve ter um pacto meio estranho. Ó. Eu não... Não dá Não vou pra, conseguir não dá te pra entrar responder. na... Nem dá pra não entrar vou, na não cabeça. quero, nem quero entrar Não, nessa... nem é um exercício sadio, né? Não, nem Porque de a gente falar assim, pensa- não, vamos aqui criar uma estratégia. Não, é Não, porque a gente pensa com a nossa cabeça, e não Sim. é com a nossa cabeça que tem que você pensar. tá elevando ele na sua régua e Exatamente. a sua cabeça não chega lá, Exatamente. nesse nível. Fala sobre tua filha. Ah, Fala sobre ela. ela tá incrível. Você fica imaginando, assim, tipo, as qualidades que ela tinha, o que ela seria. Deve ser... Não sei se Ela isso é já bom. eu se fiquei é... emocionada e você também. Porque a gente tem filho e fica pensando, né? Fica. Por daqui 10 anos, o que ele vai ser? Será que vai gostar de mim ainda? Será que... eu vou ser- Então, que rumo seguir, o que vai fazer, nossa, vai ter um bom relacionamento, não Exato. vai. Quantos pais você fala assim, nossa, não consigo conviver com meu filho, eu tenho problema de relacionamento, de personalidade. Então, assim, ela tinha uma personalidade bem tranquilinha, assim, igual a minha. Só E que era não, grudado em você? grudada, a gente dormia junto no quarto, pijama igual, essas coisas assim, entendeu? O que eu vejo, assim, o que eu me conforto, o que eu me espelho hoje é viver cada fase dessa com os meus filhos hoje Isso. e essa oportunidade de passar por isso. Porque Eu acho que é a melhor forma de você... fazer esse homenage- teste, exato. Fazer a vida, E viver a bem. vida que ela viveu ter sentido, porque não tem... Se a gente acredita, eu acho que você acredita que tem alguma coisa além disso, ela tá vendo e tá feliz, Tá. entendeu? Ela não queria que eu vou- você parasse sua vida, estacionasse e não fizesse mais nada. Exato. Exato. Era E- essa a minha ideia o tempo todo. Será que ela quer uma mãe depressiva, uma mãe largada, Que não uma mãe seguiu a que não vida, seguiu, que que não não teve fez outros- nada, não que teve não teve... Porque assim, a gente era muito feliz. Eu sou muito empolgada, eu sou muito ativa. Hoje, sei lá, até menos, meus amigos podem falar. Mas eu era aquela que organizava festa, eu era líder, eu sempre fui com todos os meus amigos. E esse final de semana eu tava com um grupo de amigos também, e aí as minhas amigas estavam falando do documentário e tal. É sobre isso, assim, os lugares que ela tava. Eu era nova, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos. Então eu ia pro samba de sábado à tarde, ia encontrar meus amigos, ela ia comigo. Sério? Ela ia comigo, tava todo de mundo lá. boa. De Não boa, ficava todo mundo. cansado, enchendo o saco, vamos embora. Todo mundo conhecia, óbvio que tinha essa fase, mas todo mundo conhecia, todos os meus amigos conheciam ela, gostavam, era a cada hora um distraindo ela. Ela tava no hall dos meus amigos todos, então a lembrança da minha turma É tudo muito bom, né? é tudo muito bom. E eu ficava pensando assim, cara, eu sou feliz. Eu tive uma fase muito triste da minha vida, mas eu posso ser feliz de novo. Eu posso continuar sendo feliz sem deixar de ter essa lembrança triste, que ela sempre vai ser. É uma cicatriz, você olha pra ela, você tem a cicatriz, você se lembra, mas ela faz parte da Ela tua faz vida. parte da minha vida. E por que não seguir? Que é exatamente o que eu falo. Eu não queria me permitir
cair, derrubar É e muito tal. fácil você entrar num buraco e falar, eu mereço isso e eu vou ficar aqui pro resto da vida e não sair mais de lá. Não, Exato. não tá. E eu não sei se você tem isso, eu tenho isso com algumas coisas do passado, assim, e com meu filho já aconteceu, de ter alguns momentos que quando você tá passando, você fala, eu vou lembrar disso pro resto da vida. Exato. Eu falo assim, vamos criar uma memória afetiva. É. E É você igual tem aquele certeza. filme do... Qual? como chama? Divertidamente. Ah, tá. Que assim, lá você traz a sua memória de Exato. quando você... Você sente a mesma coisa, você sente Pô, o cheiro. de quando você descia de carrinho de rolemã, de É. quando você jogava bola no corredor, Exato. de quando... Exato. É sobre isso, entendeu? Então a gente hoje... E aí o meu propósito é criar memórias afetivas com os meus filhos. É. E eu imagino Porque hoje que o celular é... é muito mais fácil, né? Mas eu imagino que hoje, passado esse tempo, eu acho que você já consegue lembrar dela, lembrar bem, e isso te fazer bem ao invés de fazer mal. Total, Então, total. E a gente conversa, eu converso com meu filho É? pergunta dela. Sobre? Pergunta como... O quê? Ele pergunta... Ele assim, ele é bem curioso. Aí eu já... Ele viu o documentário? Não tem como, né? Inclusive quando eu tava lá no Tica, os meus filhos estavam assistindo, não sei se meu marido tá deixando eles assistirem, então eu vou mandar um beijo pra Maria Fernanda, um beijo pro Eles Miguel. vão ver, se eu não ver agora, vai ver mais pra frente. Porque ela chorou, porque eu só tava falando do Miguel, ela começou a chorar porque eu não tava falando dela. Tá certo, então, tá certo. É. Começou a chorar, não é um escândalo. Sério? Um beijo pra Maria Fernanda, um beijo pro Miguel. E ele pergunta dela como ela era, aí ele vê uma estrela, a gente tá no carro, ele vê uma estrela, ele fala, ela tá indo com a gente, a gente vai pra praia, ó, ela tá indo viajar com a gente, o tempo todo. Ele foi numa festinha, pegou... Quantos anos? Ele tem 7 hoje. Tá, meu filho tem 6, então mais ou menos eu entendo a fase que ele tá. E aí ele pegou um balão na festa e falou que ia soltar o balão pra soltar pra ela. Então ele tem esses... Agora... Tem uma ideia de céu, assim, de lá Agora em cima. ontem, agora bem recente. Vou te contar dois spoilers aqui do que ele falou bem recentes. É? Que ninguém nem sabe. Ele falou pra mim que ele quer ir no cemitério. Que ele quer conhecer lá, que ele quer saber onde ela tá. E eu acho que isso hoje... Eu acho que é uma boa, né, levar. Eu acho. Não, assim, acho que onde ela tá, se é que se pode dizer que o cemitério é bonito, não é aquele que tem As lápides. as lápides. É aquele... Ah, de grama? De grama. É mais tranquilo E o mesmo. lugar é muito bonito, assim, é muito bem cuidado. Tá minha avó e talvez ela na seja mesma... legal, levar flor, né? Então, talvez, hoje, ele esteja mais preparado do que eu se eu levasse ele muito antes. É. E aí ele falou pra minha cunhada essa semana, eu vou emocionar, que ele queria cavar, que ele queria dar um abraço nela e depois jogar de novo, assim, ó. Ele falou. Aí eu perguntei por que ele... Aí ele falou isso pra minha cunhada, né? E aí eu perguntei pra ele qual que era a ideia dele pra ele fazer isso assim. E ele falou que não, que ele só tinha vontade de dar um abraço nela. Eu falei, tá merda, eu também. É explicar, né? Tentar explicar que ela não tá mais lá, mas tá, né? Exato. É a ideia. Aí por isso que ele me pediu, que ele falou que ele queria. E ele tá, mas quando que a gente vai? Eu fico como pai pensando Aí eu também falei como que a explicar, gente vai, né? pode ir no sábado, que a gente pode ir no domingo e tal. Ele reza pra ela? Essas Toda coisas? noite. É? Toda noite. Não falando dela. Toda Sim. noite a gente reza. Algumas vezes ele comenta, algumas não e tal. E uma vez, há um tempo já, ele me disse que sonhou com ela. Não vou lembrar o que foi. Você chora também. Não, parei. Então, ele tem 7. E a Maria Fernanda tem 3. 3 né? Ela não tem nem noção, Não tem nem assim. noção. E você teve algum tipo de... Tem como proteger, assim, do mundo externo, tipo, o que vão falar pra ele? Ou ele comenta, assim, me falaram tal coisa? Como Não, que... então, com o documentário, na verdade é a minha ideia, fazer o documentário. Não, falei pro Cláudio, não quero fazer. Como que foi o o Cláudio- convite? O Cláudio Manuel. O Cláudio me procurou, Quando? contou, foi Faz um- em 2021. Tá, pós-pandemia. Ele me procurou, me falou qual era a ideia dele, explicou, nossa, eu achei uma ideia incrível. Eu falei, nossa, era isso. Porque eu acho que tinha que ser alguém profissional pra fazer Claro. isso, Bom realmente. gosto. E eu não tinha essa noção, né? Porque se você erra a mão, vira outra coisa, né? Não, vira um sensacionalismo, Exato. vira, sei lá, a história que era A vira B, a pessoa consegue, sei lá, contar, sei lá, enfim. Aí eu achei a ideia maravilhosa, aí depois eu falei, nossa, mas aí eu conversei com uma amiga minha, aí ela falou, Carol, seus filhos e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, ele vai Porque vai voltar todo mundo a falar sobre isso. falar sobre isso. Eu falei, claro, não vou fazer. Aí a gente conversou de novo, ele me explicou a ideia, ele falou, sem você não vai fazer sentido, toda essa história e tal. Ele falou, como é que eu não vou ouvir a mãe dela? Exato, não tem. Eu vou contar não uma tem história filme, que ela né? tá aí Enfim, aí eu falei, então vamos fazer. Eu quero e vai chegar a hora de eu ter que administrar essa história. É que meu filho realmente ele é muito sensível. Ele é muito sensível, muito sentimental. Diferente da minha filha, que é mais atacadinha, Sei. ele é bem sentimental, assim. E aí, quando tava pra sair o documentário, aí a gente foi na terapia e aí eu fui contar pra ele.
A gente decidiu tá. contar sobre o documentário, né? Ah, tá. Vai ser feito o documentário. Vai ser feito um documentário e tal. A psicóloga Mamãe foi vai explicando falar, pra ele. tá. Porque ele tava na gravação, né? Ele tava lá quando a Giovana falou. Tá. Ele foi pro parque, as últimas cenas a gente tava lá. Ele só não foi no dia que é quando a gente dá os nossos depoimentos mesmo, Sim. né? Que fala e tal. Que é quando a minha mãe fala. Meu pai também. Aí eu falei, tá na hora de contar pra ele. Aí eu contei pra ele o que aconteceu. Óbvio que a gente Claro. não precisa, né? Dar detalhes, mas contei. E eu acho que ele não realizou muito. Porque ele falou assim, a psicóloga perguntou, você quer perguntar pra sua mãe o que aconteceu? Ele falou, eu não quero mais porque eu já perguntei 5 vezes e ela nunca me contou. Foi sincerão. Sincero demais. E eu tava muito emocionada, né? Eu tava mais ansiosa, porque ele não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia. Então eu fiquei uma semana assim, dormindo muito mal, só Tentando pensando. imaginar os cenários. E eu acho que ele não realizou muito, né? Aí depois ela perguntou pra ele se ele sabia o que era morrer. Ele falou que não. Porque ele nunca perdeu alguém, ele nunca passou por uma situação dessa. Então ele não sabe o que é. Então eu acho que ele não realizou muito, mas eu tenho sentido ele ultimamente mais sensível, assim, em relação a ela. Mas eu acho que não teve ninguém ainda, tirando uma amiguinha do prédio que falou pra ele que eu tava no Google. Ah, tá mesmo. Ele sabe o que é Google? Sabe? Ele busca as coisas lá? Não, ele não sabe buscar, tá, mas ele sabe o que é Google, ele sabe o que é a internet, ele sabe tudo. É verdade, meu filho, 6 e tudo. Sabe, Não, mas... Ele entra, não sei o que. Então, aí... Ele Sua falou, mãe tá no Google. Mãe... Aí ele me ligou do interfone, Você lá tá de no baixo, Google? porque ele fica lá no prédio brincando Sei. com as crianças. Mãe, você tá no Google. Eu falei, filho... Então, porque a psicóloga partiu do seguinte princípio assim, o que você escutar na rua sobre isso, Pergunta sobre pra esse tua mãe. assunto, a única que vai poder te contar é a mamãe. Ah, tá. A única que sabe Boa. é a mamãe. Então, o que você tiver dúvida, é na mamãe que você tem que confiar. É na mamãe que você tem que perguntar. Então, ela falou isso, aí ele ligou. Mãe, você tá no Google. Aí eu falei, é mesmo, filho? Aí eu já fiquei, né? E o que ela te falou? Não, ela falou que tá lá, que a gente tá no Google. Ah, a gente? Mas eu acho que não era a gente, Tá. né? Porque não tá no Google. Aí eu falei assim, então, faz o seguinte, guarda esse segredo pra você. É segredo meu e seu. Tô falando baixo, parece que eu tô contando segredo. Eu tô aqui. Né? Parece que eu tô contando segredo. Eu falei, é um segredo meu e seu. Então não fala pra ninguém, tá bom? E depois a gente conversa sobre isso. Ah, então tá bom. Aí ele desligou e foi brincar. Foi a única pergunta. A única a história, assim, que ele Chegou até você, chegou, que ele me falou, que alguém comentou. Eu acho que ninguém mais. Senão ele falaria, né? Criança fala nessa idade, né? Ele é bem comunicativo, assim. Na época, eles deram entrevista, foi pro Fantástico, talvez, e você foi depois ou antes? Antes. Foi antes deles? Eu fui no Dia das Mães. Ah, é? Foi em maio. Dia das Mães é 8 de maio, né? 8 de maio? Não. Segundo domingo de maio. Segundo domingo de maio. Foi março, abril, maio. Acho que a entrevista dele foi depois, não foi? Eu não lembro da cronologia. A minha entrevista, né? Abril, maio, então foi antes da sua. Foi antes. Ah, então pode ter sido. Não. Será? Faz um Google aí. Você assistiu? A Assisti. deles? Vi. E o que você... Qual foi o que você sentiu? Tipo, nem Vergonha. eles acreditam. Vergonha alheia. Ali, você não sentiu? Claro. Foi o que eu senti. Vergonha alheia por diversos motivos, assim. Vergonha alheia por contar uma história que não tinha história, por Tentar passar uma imagem que tentar visivelmente não tinha ali. Mudar a opinião pública, né? Afetar a opinião, mostrar uma imagem que nitidamente não tinha ali, que... Putz, Eu acho que até ela fala mais que ele, né? Tal, e fica fala uma mais coisa... que ele, fala um vocabulário que eu não... Inentendível. Já que é pra falar feio, vamos falar. Inentendível. Inentendível. Enfim, vergonha, eu senti vergonha. Foi. E quando sai a sentença, então, quanto tempo depois? 2 anos? 2 anos. 2 anos. E aí, qual é a sensação sincera, assim? É um alívio ou é só, tipo... Como que é a sensação, tipo... Porque foi uma comemoração, tipo, Copa do Mundo, né? Foi o que eu falei. Não é? Parecia final. Soltando fogos e tal. Você fala isso no documentário, inclusive, né? Parecia final de Copa do Mundo. E pra você, é essa sensação de justiça feita, mas como que é? Assim, não era pra comemorar, né? Não é uma final de Copa do Mundo. É uma coisa que todo mundo perdeu, entendeu? Só que podia ser pior se não fosse condenado. Exatamente. Então, assim, é um alívio pro coração você poder... É mais o lance de ir pra fechar frente. o caixão. Vou pra outra coisa. Fechar o caixão e agora eu posso trilhar um novo rumo, eu posso criar uma trajetória, ver o que eu vou fazer da minha vida, que foi o que eu falei, que foi quando eu fui morar fora, me redescobrir, criar a minha história depois disso. E um alívio pro coração, né? Porque quando o ente não vê a resposta, ou tem uma resposta contrária da justiça, você vai sofrer tudo, mais ainda, porque você não teve esse conforto. Você não teve essa resposta pra você falar, eu vou começar um novo ciclo. Então a pessoa vai viver aquilo, aquela injustiça, aquela sensação de injustiça, aquela sensação de impunidade o tempo inteiro. Eu não sei se você quer falar disso,
pode desviar o assunto a hora que você quiser. Fica tranquilo. Mas eu queria saber aquela noite, numa linha de tempo, né? Que você acompanha na ambulância e tal. Como você recebe a notícia, como você chega. Pode ser um resumo, mas como a tua. Desde que você recebe a notícia até receber a notícia da morte, como que foi? Quanto tempo? Como que foi que você lidou com isso? Porque não te deixaram ir atrás da ambulância, Não, né? não me deixaram. Eu fui... E ela tava com vida ainda? Quando eu cheguei, a Jatobá me ligou. Falando o quê? Então, ela gritava muito, né? Era muito difícil de entender. E foi o que eu falei. Eu entendi, em algum momento, alguma teve um ideia na minha acidente. cabeça que ela tinha caído na piscina. Ah, é? É. Eu Tá. entendi. Tá. Ela não foi... Como ela gritava muito, caiu, eu coloquei na minha cabeça e falei, nossa, Caiu na piscina. caiu na piscina. E aí, quando eu cheguei, desci do carro ainda meio que em movimento, subi a escada que tinha na frente do prédio. Cheguei, ela tava no chão, na grama. Tá. Aí, ela tava com vida, ela respirava ainda. Ó, tá vendo? Eu já tô falando... Não, na minha terceira vez. Eu vou estar menos emocionada agora, tomara. Aí, eu cheguei e a minha preocupação, assim, tá com vida. Tá. Então... Já chamaram a ambulância? Já Tão chamaram, chegando? e assim... Eu liguei pra ambulância na frente dela, o meu irmão ligou pra ambulância, todo mundo que tava comigo ligou pra ambulância. Assim, tem Mas muitas... já tinham chamado a ambulância? Já tinham chamado a Ah, tá. ambulância, que é o que acontece no início do documentário. O primeiro que chama a ambulância, eu acho que é o seu Lúcio, que era o porteiro? síndico. Ah, o síndico? Porque o porteiro ligou pro síndico e o síndico fez essa ligação. É a primeira ligação. Tá. Que é quando eles criam toda essa cronologia da primeira ligação pro É aquela Copom. linha do tempo, né? Que é quando escuta ele descendo, escuta ele lá embaixo, enfim. E eles não ligam pra Não, ambulância, eles momento ligam pro pai. Ela liga pro pai Pro dela. pai dela e pro pai dele. Nunca. É a regra da família. Eu não entendo isso. Não entendo. Mesmo sabendo o que eles fizeram, não faz sentido isso. Porque, por exemplo, se pega fogo aqui, É, você vai ligar Vou ligar primeiro pro meu pai. pro seu Não faz pai. o menor- O que meu pai vai resolver? Tá todo mundo aqui morrendo carbonizado, mas você vai ligar pro seu pai exato. porque o seu pai é que vai Não resolver. faz sentido. Enfim, aí... Então, o síndico liga pra ambulância. Você chega muito rápido ou não? Desde que recebe a Então, eu não ligação? sei dizer a hora que eu cheguei, depois de quanto tempo, assim. Tá. De onde eu estava pra casa, pro prédio, foi muito rápido. Ah, tá. Mas eu não sei precisar, depois que ela caiu, quanto tempo eu cheguei. Sei. Não, Entendi. essa cronologia eu não tenho. Tá. Então, eu cheguei lá muito rápido, aí todo mundo ligou. Eu lembro da cena de que o filho mais velho deles... Você não podia mexer nela, por exemplo, falar qualquer... A minha vontade era Então, arrancar ela dali. mas dizem que você não pode mexer, né? Tem que esperar o... Então, e foi o que eu falei pro Beto. Eu queria arrancar ela dali. Claro. Mas se eu também tinha... Como ela tava respirando... Se eu mexo e a coluna, sei lá... Se eu mexo, acontece alguma coisa no meu colo e aquilo eu não consigo reverter porque eu fiz aquele movimento... Como você vai lidar com isso? Tem que Entendeu? esperar o seu... Então, assim, a minha esperança é que ela respirava. Entendi. Aí eu lembro da cena, o meu irmão tava lá, e eu lembro da cena que o filho dele tava do lado. Eu tava aqui, ele tava aqui do meu lado, assim, olhando pra ela. Aí o meu irmão foi, passou a mão nele pra levar ele dali. Claro. Pra tirar ele dali. A ambulância chegou, que pra mim foi uma eternidade, mas eu acho que também não demorou tanto tempo assim, sei lá. Vou chutar uns 10 minutos. Tá. Que é uma eternidade pra quando você vê claro, ali. claro. Qualquer segundo que a criança fazer tá respirando diferença. pode fazer muita diferença. E aí eu sei que a ambulância chegou, aí os paramédicos, a gente teve que se afastar, aí depois vai sair. Aí eu já fui entrando na ambulância, não, você não vai aqui, Atrás. atrás. Mas porque você vai não na frente. pode, ou nesse caso não deixar, ou é uma regra? Então, o Beto me disse que é uma regra, que É? não pode. Faz mas- sentido, né? Porque se eles tiverem que fazer alguma coisa Então, que você fique assustado, que veja Eu não assim, sabia que existia isso. Eu Pra também mim, não sei. eu vejo todo mundo quando indo você vê em atrás filme, no filme, você todo mundo vai os caras vão atrás. atrás. Né? Mas não sei se pela gravidade, É. que eles sabiam, né? Foi o que eu falei. Quando eles chegaram, talvez eles já conseguissem Pelo menos ter uma noção. da gravidade daquilo. E dali pro hospital era quanto tempo? Era perto do hospital? Sei lá, também uns 10, 15 Tá. minutos. Então pensa, 10 minutos pra chegar, 10 minutos pro outro, 10 minutos, você vai Eternidade. virando... Não, é uma semana. Não, né? e outra, pra cuidar e pra tratar, aí eu me pergunto, se chegar 5 minutos antes, podia dar certo? É. O que eles fizeram lá nesse meio tempo? Tentaram ressuscitar? Você Então, teve uma parada? então, Não te falaram? Não sei. Mas ela chegou com vida no hospital? Então, não Você sei te dizer. Não falaram? Eu acho que não. Tá. Segundo eles tentaram reanimar e não teve sucesso. Mas eu acho que ela não chegou com vida no hospital. Ela tava muito debilitada. Não, imagino, né? E, Uma queda dessa. e aí, quando eles falaram no hospital, né, o que tinha acontecido, eu fui escorrendo assim na parede, né? Porque, sua filha nova, 5 anos, eu falei, E eu lembro, vou falar uma coisa que eu lembrei agora, eu tinha ido no velório de algum pai de amigo, parente de algum amigo meu, eu fui no velório. Que tinha perdido o pai? Ou... Não sei, o parente de algum amigo tá. meu, eu fui num velório. E eu lembro de eu sair do velório, ali na salinha, como é que chama ali? Quarta parada,
E aí eu lembro que eu tava saindo, porque tem várias salas, né? Que as pessoas ficam velando as pessoas. Eu olhei um caixãozinho branco assim, pequeno, eu falei, nossa, gente, que terrível isso aqui. Uma criança. Imagina uma criança. E aí, quando eu me vi naquela situação, Voltou essa imagem. aí eu falei, gente, ontem eu tava ali, tipo, sofrendo, vi aquela imagem, fui embora do cemitério assim, tocada com aquela cena que eu vi. Eu falei, de repente sou eu. No caixãozinho branco, Putz. entendeu? E, cara, você não sabe o que faz. Se morre alguém da família, sei lá, porque tá doente, há muito tempo, você já tá desolado. Imagina de repente, tudo que envolvia aquilo. Não, foi... E até então, era um acidente. Até então era um acidente. E não tinha por que você desconfiar deles, né? Nesse momento. Se ela ligou... Você nem quer, né? Você Começa, nem quer. eu vou questionar o que aconteceu, Claro. por que você fez isso, por que você... Não, ali não tinha tempo, só tinha tempo pra minha filha. É. Não, tô falando depois. Sim. Logo depois. Mesmo na sequência, nas horas seguintes... Eu nunca você mais não... falei com ele. É? Não. A partir desse momento, não trocou mais ideia. Na verdade, nem nesses momentos eu troquei ideia. Nem no velório, nem no hospital, nem nada. Tipo, no hospital eu não tinha o mínimo de condição de olhar pra ele e falar o que aconteceu, o que você... Meu, eu tava desesperada. Nem de culpar por um acidente. Como você deixou acontecer isso, né? Nem isso, né? O que vai adiantar também, né? Ela não vai voltar. E E todos os meus, as minhas dúvidas, os meus questionamentos eram assim, ela não vai voltar. O que eu pudesse falar assim, o que você faz? Aí você ela faria. pode voltar. O que Vou você lá dar quiser, um tapa nele, aí não vai adiantar. um tapa, um soco no baço, espancar, o que você quiser. O que eu preciso fazer pra ela voltar? Tô lá. Faço. Mas ela não ia voltar.